Bom dia, nossa audiência da TV Fórum, especialmente Fórum Café, nesses dias aí de feriadão, né? Mas a gente continua aqui na análise da política do cenário nacional e também no cenário internacional. Hoje a gente tem aqui a alegria de ter a deputada federal Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, com a gente para comentar os principais temas do cenário nacional. Bem-vinda, Jandira. Obrigada, viu, por dispor de um tempinho para nós. Imagina, Ana, eu que agradeço o convite, estou à disposição, é um prazer. Jandira, nesse dia que nós estamos gravando essa entrevista, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, ele soltou este tweet. Na verdade, um dia antes, foi no dia 15 de abril, ele soltou este tweet, dizendo que a democracia é discutir com o colégio de líderes pautas que devem avançar. Né? Em uma democracia, segundo ele, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho, é preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Ele está reforçando algo que ele já tinha dito, que a questão da urgência do PL da anistia vai ser levado para o colégio de líderes, tá? Agora ele está oficial aí no X dele, né, no Twitter. O que você acha? O que a bancada do PCdoB, a bancada e a base do governo Lula na Câmara dos Deputados e das Deputadas, como vocês têm analisado essa postura do Hugo Mota? O que você acha que vem de desdobramento aí depois do feriadão? Bom, primeiro, Ana, esse tema é da maior gravidade, porque ele envolve um conceito de relações democráticas, de civilização, de postura diante de tudo que aconteceu no Brasil e diante da história que o Brasil tem, né? Das outras anistias para outros ditadores, outros autoritários, outros torturadores, e que deram em novas tentativas de golpe várias vezes no país, né? Alguns com sucesso e outros não. Esse do 8 de janeiro não foi possível eles concluírem, porque houve uma reação ampla da sociedade brasileira, através das suas instituições, através dessa frente ampla que se formou em torno da democracia, e porque também não houve sustentação do comando de algumas das Forças Armadas, que também não viram apoio internacional para realizar. Então, é uma realidade que precisa ser enfrentada e precisa ser finalmente respondida com punição exemplar para esses que tentam desmontar a soberania do voto popular, destruir a democracia brasileira para se impor como um poder perpetuado a partir de uma ação violenta e de desrespeito às regras democráticas brasileiras. Quando vem o PL com essa proposta, isso só demonstra o seguinte: ele não tem nenhum respeito pela democracia. Segundo, eles estão tentando resgatar o candidato deles, que é o Bolsonaro. É a única pauta que o PL apresenta para a sociedade, a única. É a pauta da anistia. Eles não têm outra pauta. Eles obstruem pautas importantes para o povo brasileiro. Eles não conseguem debater outros assuntos, não têm outros temas para debater, exceto aumentar a pena, tentar desarmar a segurança do Lula, ou seja, é uma tentativa novamente de assassinato do presidente da República, e trabalhar com a pauta da anistia, um na Comissão de Segurança e outro na pauta geral. Eles têm tentado fazer isso. Os atos foram fiascos, não há um apoio majoritário da sociedade, a pesquisa bem demonstrou isso, que a maioria da sociedade acha que não pode ter anistia e tem a convicção de que Bolsonaro fez parte do comando do processo. Então, isso tudo coloca o presidente da Câmara numa situação difícil, porque obviamente que ele sofre a pressão do PL, que é uma bancada grande, mas tem, por outro lado, um compromisso pelo discurso dele na posse com a democracia. Ele citou Ulisses umas 5 vezes, né? Falou que a ditadura dá nojo, não é? Ele tem conversado com o governo e com o STF, e tem conversado também com um conjunto de líderes, entre eles os líderes também do campo democrático e do campo da esquerda. Eu acho que o mais importante desse tweet dele é a parte final, quando ele diz: temos que ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Eu acho que aí ele passa uma mensagem cifrada, né, dizendo: olha, como é que vai fazer? Vai fazer uma crise institucional entre a Câmara e o STF? O STF está investigando, está julgando. Eles não estão preocupados com quem está na papuda, até porque para lá já foram oferecidos vários acordos, já tem muita gente libertada. O que eles querem mesmo é a anistia do Bolsonaro e dos militares de alta patente, que pela primeira vez podem ser punidos no Brasil. Qual é a perspectiva que eu vejo? Eu acho que não dá para a gente bater o martelo,
Mas eu, pessoalmente, Ana, não vejo clima nem possibilidade de uma coisa dessa ser colocada em pauta. Muitos líderes têm estado em silêncio, então a gente não sabe a posição. Parte de bancadas assinaram o pedido de urgência, a gente viu, né? Eles entraram com o requerimento, mas eu não vejo clima, um mínimo de consenso, ou mesmo de maioria, para colocar uma pauta como essa nesse momento do Brasil. Eu, pelo menos, não enxergo assim. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente ouviu falar de alternativas à SPL da anistia. Por exemplo, uma anistia ampla para todo mundo a partir do final do segundo turno, que aí pegaria pessoal que ficou também em frente aos quartéis. Vocês têm ouvido falar sobre isso na Câmara, essas alternativas? Como eles veem que está difícil, eles vão tentando construir, não é? Saídas. Mas o que eles querem mesmo é anistia para Bolsonaro e para esses militares. Eles não estão preocupados com quem está preso na papuda. Isso é o discurso. É a moça do batom. Isso é discurso para inglês ver, né? Porque, na verdade, o que eles querem mesmo é uma anistia que possa libertar Bolsonaro e transformá-lo em elegível, porque eles não têm candidato para substituir Bolsonaro, né? Dentro da linha mais dura deles. Então, é o que eles estão tentando. O que eu já ouvi dizer é apelar ao Supremo para alterar as dosimetrias das penas de quem está lá. Isso o Supremo, até onde eu tenho informação, já está fazendo. Já fez, já propôs vários acordos, já libertou um monte de gente. A maioria não está mais detida, a maioria já foi libertada e tem alguns lá que estão ainda em análise. Então, eu não vejo que o problema deles seja com o pessoal que está preso agora. O problema deles é usar esse discurso do coitadinho das idosas com Bíblia na mão, coitada da moça do batom que tem filho, coitado, para poder justificar um projeto que, na verdade, eles querem fazer, dar um alcance mais abrangente para resgatar o candidato deles. Certo. Olha só, nesse dia de hoje que a gente está gravando essa entrevista, o deputado Glauber Braga está completando uma semana de greve de fome. Inclusive, aqui na TV Fórum, o seu pronunciamento lá no Conselho de Ética foi projetado aqui, foi muito ouvido, muito elogiado. O seu, da Erundina, né, deputada Erundina, obviamente, também emocionou muito a todos e todas. Antes da gente falar propriamente do Glauber e da situação que ele está, eu queria te perguntar o seguinte: esse adiamento para depois do 21 de abril, do reinício, né, das sessões, pelo Hugo Mota, você acha que teve a ver com a invisibilização, tentativa de invisibilização da greve de fome do Glauber? Ou foi mesmo para baixar o fogo aí do PL da anistia? Olha, pode até ter tido os dois objetivos, né? Mas, assim, para o Glauber, se a gente votasse essa semana, não seria bom para ele. Nós precisamos de tempo para construir uma solução, né? Uma solução para ele, que ele possa aceitar e que ele mantenha o mandato dele, que é o esforço que a gente vem fazendo durante todo esse tempo, de criar uma alternativa que possibilite não se cometer uma brutal injustiça, uma brutal desproporção, o que abre um precedente gravíssimo para todos nós, para a democracia brasileira, para além de puni-lo por algo de forma que ele não mereça ser punido, né? O que a acusação, quer dizer, ele pode estar estão tentando punir por várias razões, mas o crime que estão acusando, e aí que eu quero me concentrar, é dentro dos autos do processo, o crime é a tentativa de, quer dizer, o tal chute, né, num provocador e colocou para fora da Câmara. Isto não é razão para caçar mandato de ninguém, né? Isso nunca foi e não será, né? Então, nós não podemos permitir que uma atitude dessa, que ele tentou, que ele reagiu porque foi agredida a mãe dele, a Saudade Braga, uma mulher que foi prefeita 2 vezes, que é uma mulher extremamente íntegra, que ele amava, né? E qualquer um de nós acho que teria reagido de uma forma muito parecida, porque é uma agressão para uma mulher que morreu dias depois, né? Estava internada, já estava com Alzheimer, então ele estava muito tenso com a história da mãe, quando esse provocador que o persegue em todos os lugares agrediu a mãe dele, ele reagiu, né? O que eu acho que é assim, absolutamente aceitável e natural que isso aconteça. A punição ao Glauber é a absolvição desse criminoso, desse provocador, que, na verdade, fica legitimado para continuar fazendo as provocações que faz. Então, para além disso, existe o precedente democrático grave de que o mandato eleito não pode ser perdido por conta de um crime como esse. Pode caber uma advertência, uma suspensão temporária, uma coisa que
possa dar alguma resposta, mas jamais a perda do mandato, né? Então, nós precisamos de algum tempo para a construção da solução. Foi bom não votar essa semana, uma semana que está esvaziada, as sessões estão online, né? Porque quarta-feira, hoje, já foi uma sessão só pela manhã, e nós precisávamos de tempo para construir, que é o que a gente está fazendo, tempo para construir uma alternativa para garantir o mandato do Glauber. Obviamente que a greve de fome nos preocupa, eu, como médica, me preocupo também. Eu visitei o Glauber lá, depois, na sala do Conselho de Ética, ele estava lá, e conversei com ele e falei: olha, Glauber, você corre o risco com o tempo de ter que sair daqui numa ambulância, porque, de fato, a não alimentação por muito tempo, né, a gente sabe as consequências. Né? Ele está só se hidratando, bebendo água, né, e aguardando. Só que, como não tem data prevista, isso é um risco muito alto. Né? Ele no impulso, ele ficou pensando a sessão inteira, no impulso, ele anunciou a greve de fome, está lá, né? Mas eu estou preocupada com a saúde dele, até porque nós não podemos botar isso para votar enquanto não tiver uma solução. Botar para votar sem construir, a gente arrisca o mandato dele. Então, nós precisamos construir uma solução o mais rápido possível, para entrar na pauta rápido, para poder liberar o Glauber desse compromisso com a greve de fome dele. E nessa construção de uma solução, fazer uma pergunta delicada, você acha que podem usar essa possível cassação do Glauber como uma moeda de troca para livrar outros aí também que estão no Eu acho que podem tentar. Com pautas muito mais graves, né? Eu acho que podem tentar. Não acredito que botem junto com o Chiquinho Brazão, porque aí é um assassinato político e um chute no traseiro de um idiota, né? São coisas que, assim, equilibrar esse acordo eu acho ruim. Mas tem o Ramagem, né? Tem outros ali que cometeu um crime gravíssimo, gravíssimo, como a BIM paralela, ajudando, inclusive, no processo golpista, mas pode ser que queiram salvar um, tentar fazer um acordo de salvar o Glauber e salvar uma figura dessa. Eu acho isso muito preocupante. E não dá para a gente entrar nesse debate dessa forma. Né? Eu acho que não dá para aceitar um acordo assim. Não dá para aceitar, né? Mas que vão tentar, eu acho que vão tentar. A gente já observa, né? Sinais de que vão tentar usar aí como moeda de troca. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta rapidamente também sobre uma parlamentar do PSOL que recebeu aí um ataque transfóbico, né, do governo Trump, que foi a Erika Hilton. Ela teve o pronome masculino usado num visto para Harvard. Um evento lá nos Estados Unidos, Brazilian Conference, uma conferência sobre o Brasil lá nessa universidade, e eu queria aproveitar esse episódio da Erika para você nos dizer algumas palavrinhas aí sobre como você está vendo também os ataques do governo Trump às universidades também, inclusive Harvard é uma universidade que está em pé de guerra com o Trump neste momento, né? E toda essa ofensiva dele, que é diferente do Trump 1, né? Esse Trump 2 está pegando gente na rua, gente que tem green card, e mandando embora para os seus países, está fazendo ataque transfóbico, está cerceando a liberdade dentro da universidade. Isso é algo histórico, não? Nos Estados Unidos também. Primeiro, eu queria expressar a minha profunda solidariedade à Erika, que é uma mulher, né? Uma mulher que fez a sua transição no sentido social, político. A Erika Hilton, uma parlamentar líder, que foi líder do seu partido até agora em fevereiro. Então, é um absurdo que ela tenha que passar por isso, né? Ela ou qualquer outra mulher, né, tenha que passar por isso no momento do século XXI. Né? E é importante que a gente observe o seguinte: existe uma ação interna para os Estados Unidos que é muito grave. A gente está discutindo, a mídia discute muito as tarifas, né? A tarifa, a guerra comercial, isso também é muito importante. No entanto, para dentro dos Estados Unidos, são medidas de exceção muito pesadas. É uma ditadura que está se instalando dentro dos Estados Unidos e que tem repercussão para fora, né? Como para o nosso país, como aconteceu agora com a Erika. Então, isso é algo que nós precisamos falar mais, né? Existe um ataque pesado às universidades, inclusive orçamentário, político, de restrição ideológica. Existe uma perseguição na rua aos migrantes e uma perseguição. Outro dia eu vi uma mulher, se não me engano, uma mulher turca, que foi apanhada na rua, o celular, ela também colocada num carro e levada para 1.500 quilômetros de distância da universidade, da moradia dela.
uma coisa, um sequestro, na verdade, né? As medidas em relação à ciência, não pode publicar nenhum artigo científico sem passar pelo crivo do governo, não pode ter manifestação cultural que não passe pelo que eles chamam de cultura oficial do Estado americano, medidas de restrição à orientação sexual. Assim, são coisas que a gente precisa esclarecer mais, colocar mais a público, para mostrar, inclusive, que se esses caras ganham no Brasil, eles vão fazer a mesma coisa. Banimento de partido de esquerda, confronto com a liberdade de organização partidária e de manifestação. É bom que a gente anuncie. Eu publiquei um artigo recentemente falando sobre isso. Seguinte, uma extrema-direita ganhando aqui de novo é a repetição do que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito arriscado para a democracia brasileira e para a liberdade coletiva, individual e de pensamento, de criação no Brasil. Então, tudo isso reflete o que a Érica está vivendo, reflete o que está acontecendo para dentro dos Estados Unidos, que está repercutindo para nós. Ou seja, eu só dou visto se ela se reconhecer como homem. Olha que violência, isso é muito violento. Isso é muito violento, né? Eu não sei nem se ela aceitou o visto, se ela viajou, não sei o que ela fez, porque eu não consegui falar com ela, mas é muito grave, muito violento o que aconteceu com a Érica. Eu quero, de novo, expressar toda a minha solidariedade a ela. Para a gente terminar, fazendo um comentário sobre essa questão dos Estados Unidos, uma das táticas do bolsonarismo, para além dessa questão do PL da anistia aqui, é justamente pedir apoio dos Estados Unidos, inclusive com mandato praticamente abandonado, né? Eduardo Bolsonaro abandonou o mandato aqui de deputado federal, é uma coisa impensável, né, para um parlamentar, para buscar apoio de uma interferência dos Estados Unidos para dentro do Brasil, para dentro do nosso sistema judiciário, da nossa democracia. Você acha que no próximo período pode se agravar essa relação aí dos Estados Unidos com o Brasil? Ou o bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro, está esperando demais algo que não vai vir dali? São os patriotas, né? Os chamados patriotas que vão pedir intervenção de outro país no nosso. Né? E quando houve a questão da tarifa, que nós fomos votar o projeto da reciprocidade, dando instrumentos ao governo para reagir a esse tipo de guerra comercial, eles obstruíram a sessão. Bolsonaro fez um tweet defendendo a posição de Trump. O Eduardo Bolsonaro lá fora fez a mesma coisa. Ou seja, eles são contra o povo brasileiro e contra o Brasil. É bom que a gente repita isso. É bom que a gente repita. E nessa associação com as Big Techs, que o governo hoje tem no centro do seu governo o Elon Musk, e no centro da sua articulação as Big Techs, é óbvio que eles vão jogar muito pesado aqui em 2026. Por isso, inclusive, eu acho, e assim a gente considera, muitos de nós, lá dentro do Congresso Nacional, que nós não podemos entrar 26 sem um mínimo de regulação das redes. Essa é uma questão democrática, porque o Steve Bannon, ele declarou guerra ao Brasil. Ele disse que ia fazer uma sala de guerra para o Brasil, olhando para 26 para tentar nos derrotar e eleger Bolsonaro. Ele diz isso no vídeo dele. Né? Então, é óbvio que eles vão construir todo tipo de instrumentalização, de grana, de muito dinheiro, para tentar impactar o processo eleitoral do Brasil, tentar criar o que a gente chama das falsas notícias, usando inteligência artificial, criando coisas caóticas para impedir que o campo progressista de esquerda continue na liderança do país. Vão tentar reeleger a extrema-direita para repetir o que o Trump está fazendo. Então, é muito importante a regulação das redes, muito importante, né, para que não se cometam crimes. Não é para ter censura de opinião, mas que não se cometam crimes nas redes sociais e que a gente consiga, de fato, além de punir os responsáveis pela tentativa de golpe, a gente busque regular um instrumento que eles usam com muita força, que são as redes sociais. Então, eu não tenho a menor dúvida, Ana, que tende a piorar essa disputa de valores e de expressões públicas, né, do que esses caras fazem, essa gente faz, e a gente precisa enfrentar isso com estratégia, mas também com a regulação desse instrumento, que eu acho muito importante. Tá bom, muito obrigada. Só para complementar aqui a informação, a deputada Érica Hilton não viajou. Ela desistiu de viajar. Depois corretamente. Como uma pessoa de princípios, ela diz assim, eu não viajo. Fez corretamente. Eu esperava essa atitude dela, eu só não tinha a informação, mas eu tinha certeza que ela se comportaria assim.
Com certeza. Ela ia participar do Brasil Conference 2025, lá na Universidade de Harvard. Agora Jandira, você vê como esses caras limitam o direito de ir e vir e a atuação política. Isso vira uma violência política de gênero. Isso é uma violência política de gênero que se acometeu sobre ela, né? Impediu que ela representasse o Brasil no evento internacional. Isso é uma coisa absurda e é inaceitável. Inclusive, era bom a gente ter ela lá, até para ela contar para a gente, né, como que está o clima lá em Harvard, nos Estados Unidos. É isso. Infelizmente, não. Ela e a Duda Salabert são as duas deputadas trans que nós temos na nossa Câmara dos Deputados e das deputadas, né? Jandira, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Bom feriado para todo mundo, que todo mundo descanse, ganhe energia, que a luta é grande e nós vamos precisar de todo mundo. Beijo, Ana. Obrigada. Força, beijo. Tchau. Gente, então essa foi mais uma entrevista que nós fizemos aqui pelo Fórum Café, neste feriadão de Páscoa e 21 de abril. Obrigada pela participação de todas e todos. É ruim não fazer ao vivo, porque não dá para ter aquela troca com o chat, mas vocês podem deixar seus comentários, sugestões, questionamentos, que a gente fica sempre de olho aqui, tá bom? Para poder dar um retorno. Então, um abraço e até o próximo Fórum Café.